Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória. Que isso, hein, Lucão? Veio, hein? Caramba. Atos dos Apóstolos, tá bom, querido, tá ótimo. Capítulo. Agora você pode dar um grauzinho de volume, porque agora a equalização ficou muito boa. Atos. Meu Deus, que isso? Vai virar. Não, foi muito também. Aí foi demais. Aleluia. Muito bom, maravilhoso. Atos, capítulo 5. Glória a Deus e aleluia. Abaixa um pouquinho, por favor. Foi demais. Você tem tanto para dar que você até excedeu. Glória a Deus. Obrigado, tá? Pastor Leomar Dionel, meu Deus, muito sério. Obrigado, pastor Helena Raquel. Obrigado a todos os queridos aqui presentes. Pastor Jefferson Coelho, uma lenda, aleluia, viva, o que é o mais importante, né? Tantos queridos aqui, gente, que coisa boa a gente estar junto para glorificar Deus. Eu estou muito feliz, muito à vontade, eu creio que o Senhor está aqui e é muito bom servi-lo. Pastor Naldo, que é a primeira vez que eu tenho oportunidade de ouvir o Senhor, né? O Senhor cantar, o Senhor pregar, o Senhor é vaso demais. Coisa boa assistir, estar aqui cultuando a Deus junto com o Senhor essa manhã. O pessoal falando de, sabe de nada, né? Tem raiz. A fruta não cai longe do pé, né? A fruta não cai longe do pé. Querido, que bom estar com o Senhor aqui essa manhã, receber de Deus através da sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 11. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Aleluia. Os pentecostais já chegaram ou vão vir só? Aleluia. Capítulo 5 e verso 11. Está escrito: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E você diz amém esta noite. É manhã, não é noite não. Diga amém. Diga graças a Deus. É muito abençoador para nós como igreja lermos essas primeiras movimentações da igreja primitiva e aprender muitas coisas acerca do que fazer e também algumas coisas acerca do que não fazer. A Bíblia, ela tem esta capacidade de, ao mesmo tempo, num capítulo, sermos cheios de encorajamento e exemplo acerca do que fazer, e num capítulo seguinte, sermos claramente confrontados acerca do que não fazer. Isso é precioso nas Escrituras. E aqui nós estamos vendo algumas movimentações da igreja primitiva. Por que me abandonaste, tecladista de fogo? Aleluia. Ele ia anotar a mensagem, né? Tecladista crente, né? Por isso que músico, às vezes, é bom uns que não são tão crentes. É porque... É igual o obreiro. O obreiro não pode ser muito ligado. Se tiver um obreiro vaso, não presta, porque aí acontece um negócio na igreja, o obreiro que é para prestar atenção, tá? Não pode. Tem que escolher um pessoal de estacionamento portário. Tem que ser uns meio... Não pode ser muito vaso. Senão ele entra, irmão. Quem é que vê? Está entrando um louco na igreja e o obreiro está lá, voluntário. Quem está aí, diga amém. Então, pastora Carla, ainda bem que eu ouvi o seu glória, senão eu ia cometer o ato falho de não ter lhe agradecido, dito como é bom estar também com você. Você quer ser culto de quarta-feira? Ele é seu, né? Aleluia. Glória. Brincadeira. Gente do céu. Então, é bonito a gente observar essas movimentações
da igreja primitiva, e aqui nós estamos vendo algumas coisas muito bacanas, muito importantes. Veja só que o nosso irmão Lucas diz que houve um grande temor em toda a igreja. E eles, quando entraram na presença dos apóstolos para entregar uma oferta que não era verdadeira e mentir diante deste episódio. A primeira é que quando cai morto Ananias, a Bíblia diz que são alguns jovens que se levantam e vão sepultá-lo. E a Bíblia diz que quando Safira chega para também replicar a mesma mentira, nas palavras de Pedro, ele diz assim: eis aí a porta, os pés dos jovens que sepultaram teu marido, eles também te levarão a ti. Então é maravilhoso perceber, e não entenda esse maravilhoso como se eu tivesse gosto nisso. Não, o fato em si não, mas perceba. É maravilhoso perceber que estes jovens que estavam ali na congregação na hora, que viram o que aconteceu, que são capazes, inclusive, de serem envolvidos numa tarefa nada fácil, de ter que ir lá sepultar o homem. Eles não vão embora depois disso. Eles não vão falar de um suposto escândalo. Eles não vão estar perplexos a ponto de irem para casa. Eles voltam para o mesmo lugar, a ponto de serem citados por Pedro como: eis aí a porta estão os mesmos que acabaram de presenciar algo que muitos nos seus milindres poderiam dizer: é o suficiente para eu não querer mais saber da igreja. Mas eles estavam na porta, no mesmo lugar de novo, compreendendo que, embora seja lamentável o que acabara de acontecer, isso não vai me tirar do meu lugar. Eu volto e ocupo o meu mesmo lugar. E isto que aconteceu gerou algo que eu acho interessantíssimo de ser compreendido. Lucas coloca assim: houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelo povo, pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos no apente de Salomão. Quanto aos outros, diga comigo, os outros, muito fraco, os outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam, pastor, crescia. Tem duas coisas acontecendo aqui com a igreja que parece que elas não conversam, mas com eles essas duas conversaram. Lucas diz assim: houve um grande temor. Os outros não ousavam se ajuntar com a igreja, mas a multidão dos que criam crescia. Então essa igreja, ela foi capaz de despertar dois sentimentos completamente avessos: paixão e terror. Tinha gente que olhava para essa igreja e ficava aterrorizado. Tinha gente que olhava para essa igreja e ficava apaixonado. Eu quero que você entenda algo essa manhã. A igreja precisa ter a capacidade de despertar paixão e temor. Diga para o seu vizinho: paixão e temor. Um tipo de gente vai olhar para nós e vai dizer: não tem como nem chegar perto dessas pessoas. Um outro tipo de gente vai olhar e vai dizer: eu quero estar onde essa gente está. Mas é lindo perceber que Lucas classifica essas pessoas. Ele diz assim: quanto aos outros. Quanto aos? Quanto aos? Os outros aqui são uma classe de gente que não quer Deus, não quer o Espírito Santo, não quer a igreja. E quanto a esses, eles não ousavam chegar perto da igreja. Essa classe, ela existia no tempo da igreja primitiva e ela continua existindo até hoje. E um dos nossos grandes equívocos é não entender que essa classe existe e que o comportamento dela sempre será este. E se nós desejarmos trabalhar, se nós desejarmos querer que eles tenham um comportamento diferente, não vai dar certo. Os outros sempre serão os outros. Aos outros não se espera que sejam agradáveis à igreja. Aos outros não se deve esperar que sejam simpáticos à igreja. Aos outros não se deve esperar que sejam cordiais com a igreja.
Aos outros não se deve esperar que sejam pacíficos com a igreja. Os outros vão chamar a polícia. Os outros vão criar confusão. Os outros vão denunciar no Ministério Público. Os outros vão tentar aprovar leis contra a igreja. Os outros, mas Lucas disse, eles são os outros. Aos outros não se espera outro tipo de comportamento, mas a igreja continua pregando. Por quê? Porque há uma multidão que vai crer. Os outros continuam sendo os outros, mas a igreja pregará. Sempre é uma multidão que vai crer. Então esta igreja, ela precisa gerar paixão e temor. As multidões vão se apaixonar e os outros vão temer estar no nosso meio. Uma igreja que não impõe respeito e não dá medo a ninguém é uma igreja que não conseguiu ainda alcançar o nível espiritual que ela precisa. A igreja precisa ser desejada por uns e odiada por outros. Tem gente que precisa sair correndo e dizer, eu quero estar no meio deles. Tem gente que diz assim, não tem nem como passar na porta onde esse povo se reúne. Os outros. Quem está comigo, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Escute. Esse sentimento que a igreja foi capaz de despertar, esse duplo sentimento que consegue conversar, mas ok. Vamos a algo importante de ser visto aqui esta manhã. Uma informação que, se estivéssemos lendo um livro qualquer, essa informação poderia ser apenas de natureza logística. Por exemplo, nós temos hoje aqui uma mudança na logística habitual desse culto, sim ou não? Esse culto costuma acontecer aqui quarta-feira de manhã? Costuma acontecer onde? Inclusive eu fui para lá, aleluia, glória a Deus. Bati lá na porta, achei algo muito estranho, glória a Deus. Então, há uma mudança logística aqui. Agora, tem mais. Esse lugar é assim todo dia? Também não. Foi colocada aqui uma estrutura para receber. Então, veja, quando nós estamos falando de coisas assim mais triviais, existem mudanças logísticas, um endereço que muda, uma coisa que muda para lá. Só que como nós estamos falando de um fator altamente espiritual, é preciso olhar para este versículo aqui com muito cuidado. Qual? O 11 e a parte B, que diz assim, melhor, o 12 e a parte B, que diz assim, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Repita comigo, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Por uma questão logística, a igreja que já começava a experimentar um crescimento desde Atos 2, os 120 Atos 2 couberam no cenáculo, mas há um número agora que não cabe mais no cenáculo. Então essa igreja se realoca para estar num outro espaço que parece a ela mais conveniente, mais adequado, cabe melhor, a logística é melhor. Mas enquanto essa igreja vai observando esses fatores, espaço, logística, lugar, endereço, parece-me que ela despreza uma questão. E a coisa fica interessante aqui. Porque existem coisas que não são importantes para ninguém, mas são importantes para nós. Existem coisas que não precisam ser observadas por ninguém, mas têm que ser observadas por nós. Existem detalhes que podem passar desapercebido por todo mundo, mas não pode passar por nós, porque nós somos igreja. Nós não somos um CNPJ comum, nós somos igreja. Então existem movimentações que instituições financeiras podem fazer, a igreja não pode. Existem movimentações que bancos podem fazer, a igreja não pode. Existem movimentações que clubes e agremiações podem fazer, a igreja não pode. O que muita gente pode fazer e debaixo de muito teto que gente pode se colocar, a igreja não pode. Redobre a sua atenção. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Este lugar visitado por Jesus e seus discípulos, sim, Jesus mesmo passou por lá. E os discípulos atentaram para as questões arquitetônicas do templo, e a Bíblia diz que Jesus passeava no alpendre de Salomão, não dando naturalmente o mesmo tipo de atenção, não enxergando com o mesmo tipo de importância que enxergavam os discípulos. Jesus passeava no alpendre de Salomão. No lugar onde Jesus passeava, a igreja agora está se reunindo. No lugar onde Jesus passeava, a igreja agora está congregada.
No lugar onde Jesus passeava, a igreja agora está fazendo culto. É conveniente estar nesse lugar? É conveniente. Ele tem espaço suficiente? Tem. Mas ele traz consigo uma carga. Ele traz consigo um detalhe que a igreja não poderia desprezar. É o alpendre de Salomão. Eles estão debaixo de uma cobertura. Eu disse de uma... Não, você foi embora. De uma cobertura. E é bom estar debaixo de uma cobertura, porque é bom estar na sombra. É bom estar? É bom estar? É bom estar na sombra, mais fresco na sombra, mais agradável na sombra. A igreja estava procurando uma sombra. E eu não posso e nem quero criticar isso. A questão não é procurar uma cobertura. A questão é colocar-se debaixo da cobertura errada. A questão também não é querer uma sombra. A questão é só também escolher a sombra errada para estar debaixo. A igreja vai estar debaixo de uma sombra específica e ela não poderia ter ignorado isso. A igreja vai estar debaixo de um telhado, de um cobertor, melhor, de uma cobertura específica. E ela não poderia ter ignorado isto. Qual? A de Salomão. O alpendre de Salomão. O alpendre é chamado alpendre de Salomão porque aquela estrutura cria-se ser a última parte ainda de pé do templo original erguido por Salomão. Por isso, então, fora nomeada aquele setor, aquela área da estrutura do templo de Herodes, mas denominada Pórtico de Salomão. É denominada Pórtico de Salomão, já lhe disse por quê? Porque acredita-se ser a última parte que tivesse sobrevivido lá do templo original, erguido por quem mesmo, gente? Por quem mesmo? Por quem mesmo? Então é lá debaixo disto que a igreja vai se meter. É debaixo desta cobertura que a igreja vai se meter. É debaixo desta sombra que a igreja vai se meter. Mas curiosamente, um dos sinais mais poderosos que se você for embora, volte agora. Um dos sinais mais poderosos que a igreja apostólica foi capaz de operar, um dos sinais mais poderosos que os apóstolos, em particular Pedro, foram capazes de operar, aconteceu exatamente, não neste ambiente, mas fora dele. E não nesta sombra, mas gerando outra. A Bíblia diz que na rua, eu disse aonde? Ou seja, fora da cobertura de Salomão, na rua, não debaixo da sombra das tradições passadas, na rua, mas não debaixo da sombra de alguém que não era referência para Israel, na rua, e não debaixo do velho pórtico de Salomão que morreu desviado, na rua, é que a sombra de Pedro começa a curar multidões. Debaixo da sombra errada e debaixo do teto errado, a igreja está reduzida e resumida no seu poder e na sua potência, mas quando ela se livra dos telhados errados e quando ela sai debaixo das sombras erradas, ela libera o poder que existe dentro dela. A igreja está debaixo do pórtico de Salomão, mas eu nunca vi um único apontamento bíblico. Eu nunca li uma única profecia que indicasse que Deus tinha qualquer tipo de interesse de relacionar a história do templo de Salomão com a história da igreja. Eu nunca vi nenhuma profecia no Antigo Testamento que indicasse qualquer intenção de Deus de fazer com que o ministério de Jesus tivesse alguma relação com o alpendre de Salomão, mas eu vi as profecias apontarem sobre o desejo de Deus de levantar o tabernáculo de Davi.
Eu preciso que alguém esteja ligado, esteja com vontade esta manhã, porque eu estou mostrando para você, Amós capítulo 9, verso 11, as escrituras dizem assim: naquele dia eu tornarei a levantar, o quê? O templo de Salomão? Não, o tabernáculo de Davi que está caído. Eu repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e a reedificarei como nos dias antigos. O modelo profético do Antigo Testamento, apontado para a vida da igreja, não é o templo de Salomão, muito menos seu pórtico, e sim o tabernáculo de Davi. Pastor, mas por que a Bíblia lá no Antigo Testamento está olhando para frente e parece continuar olhando para trás? Não. O tabernáculo de Davi não olha para trás, ele está antes do templo de Salomão, mas é mais moderno que o templo de Salomão. Pastor, isso é uma loucura. Não é não. O tabernáculo de Davi tem mais a ver com a graça do que o templo de Salomão mesmo vindo depois, porque no tabernáculo de Davi não há véu. Eu vou repetir: no tabernáculo de Davi não há véu, no templo de Salomão há véu, mas no tabernáculo de Davi não há véu. É por isso que quando Jesus ressuscitou, ele levantou o tabernáculo de Davi, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não, Deus nunca quis. Deus nunca quis reerguer o templo de Salomão, não para a igreja. Deus nunca desejou pôr na agenda da igreja nada relacionado a nenhum resquício do templo de Salomão. O profeta Isaías profetizou no capítulo 16, verso 5: porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, não é no templo de Salomão, não é no pórtico também, não, sobre ele se assentará, em verdade, adivinha quem é esse que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. A profecia aponta que Jesus se assentaria no tabernáculo de Davi, não no trono do templo de Salomão. Jesus nunca tomou lugar de honra no templo de Salomão, pelo contrário, só entrou para ser escorraçado e perseguido. Mas todo mundo que achava que o diminuía quando o expulsava do templo, ou quando não dava a ele um lugar supostamente digno, não sabia que o trono dele não estava no templo de Salomão, estava no tabernáculo de Davi. É por isso que onde ele chegava, o trono chegava com ele. Chegou em Tiro e Sidom, o trono chegou com ele. Chegou em Gadara, o trono chegou com ele, porque o tabernáculo de Davi não é fixo, é móvel. Aonde Jesus ia, o trono ia com ele. Eu tenho algo de Deus aqui a dizer esta manhã. Eu tenho algo de Deus aqui a dizer esta manhã. Corra, se apresse em sair de debaixo de toda cobertura errada. Se apresse em sair debaixo das sombras erradas. Se apresse em corrigir os referenciais errados que você tomou. Se apresse, porque tu és igreja, e da igreja se espera que ela creia nas promessas da Bíblia. A igreja primitiva não tinha nada que se meter debaixo do telhado de Salomão. A igreja primitiva poderia até excepcionalmente ter chegado lá, mas não deveria. Ela deveria ter entendido o peso profético de uma igreja mergulhada na graça, está debaixo do telhado da lei. Ela deveria ter entendido o peso profético de estar debaixo da sombra errada, evocando o nome errado, que está debaixo de pórtico com o nome de ninguém, porque a igreja primitiva só tinha que levar a fama de um único nome, e esse nome você sabe qual é. Então, enquanto alguém tem coragem para levantar a mão essa manhã, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Enquanto tu se valer da cobertura de certos nomes, enquanto tu se prevalecer da sombra
sombra de certas figuras, tu não experimentarás o poder e a potência da unção e do evangelho. Sai de debaixo do que você acreditou até agora, as pessoas que você se apoiou, os nomes que você confiou, e ouse estar no meio da rua, debaixo da graça, debaixo da graça, debaixo da graça. A igreja não pode, ela não podia continuar congregada debaixo do pórtico de Salomão. Ela não podia continuar debaixo do telhado errado. Ela não podia continuar se utilizando da sombra errada. Ela precisava crer que a única sombra que ela deveria se prevalecer é aquela sombra do Salmo de número 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eles vão descansar. Pegue na mão de alguém do seu lado agora, pegue na mão dele e diga assim: se você não sair sozinho, eu vou te puxar. Mas debaixo do telhado errado você não continua. Crendo nas pessoas erradas você não continua. Levantando os nomes errados você não continua. Lutando as batalhas erradas você não continua. Acreditando nas bandeiras erradas você não continua. Colocando tua confiança em homens você não continua. Eu vim pregar a uma igreja que vai ousar sair de debaixo dos telhados errados, coberturas erradas, e vai acreditar que quem nos cobra é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. É só porque esta igreja vai ousar sair de debaixo do pórtico de Salomão, que no meio das ruas, um dos mais fantásticos milagres ocorridos na igreja vai acontecer. A sombra de Pedro vai começar a curar a gente. A sombra de Pedro vai começar a restaurar a gente. E gente vai começar a colocar, sim, eles vão começar a colocar leitos e camilhas no meio da rua, para que a sombra de Pedro, ao menos quando este passasse, pudesse curá-los. Esse milagre não cabe. Eu disse que ele não? Esse milagre não cabe debaixo do pórtico de Salomão. O que você tem que entender é que existem coisas que Deus quer para nós, que não cabem debaixo do telhado que nós estamos. Existem coisas que Deus tem para nós, que não cabem debaixo das coberturas que nós escolhemos. Existem coisas que Deus tem para nós, que nos aguardam na rua. Pastor, que rua é essa? É o lugar onde você ousa crer que quem te sustenta é Ele. Pastor, que rua é essa? É o lugar que você ousa crer que você depende mesmo é dEle. O Senhor está me dizendo: aí debaixo do pórtico de Salomão, quem te vale é Salomão. Aí debaixo do pórtico de Salomão, tudo que você vai ter e conseguir foi o que Salomão conseguiu. Porque quem se põe debaixo da sombra de um homem só vai chegar até onde esse homem chegou. Ai, alguém ainda está por aí? Eu estou com vontade de pregar, não sei se vocês estão com vontade de ouvir. Talvez já tenham ouvido muita coisa até aqui, eu não sei, mas o Senhor me trouxe para dizer: quer ficar debaixo da sombra de um homem? Você só vai até onde ele for. Agora, quer estar debaixo da minha sombra, não tem limite para o que eu vou fazer. Não tem limite para o que eu vou fazer, não tem limite. Há milagres te esperando fora desse telhado. Vou repetir: há milagres te esperando fora desse telhado. Debaixo desse telhado, dessa tua confiança no A e no B, não vai romper, não vai acontecer, não vai crescer, Deus não vai fazer, não tem como fazer. Você está apequenando o agir de Deus, você está resumindo o agir de Deus a um telhado de tradições. Mas o Senhor me trouxe para dizer: eu tenho mais, 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 eu tenho mais. Eu sou a única pessoa que acredita que debaixo, para fora dos nossos telhados, Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais. Aleluia.
O milagre da sombra de Pedro que curava não cabia debaixo do telhado de Salomão. Debaixo do telhado de Salomão não cabem as camilhas. Debaixo do telhado de Salomão não cabem as camas. Debaixo do telhado de Salomão não tem espaço para Pedro transitar e a sombra passar. Você precisa dar espaço para Deus fazer o que Ele quer fazer. Acorde alguém do seu lado, diga para ele: você precisa dar espaço para Deus fazer o que Ele quer fazer. Você está aí aglutinado debaixo de um telhadinho, achando que o fulano vai resolver a tua vida, o Beltrano vai resolver a tua vida. Mas eu sou filho do fulano, minha família é tradicional, sou neto de pastor. Sai debaixo desse telhado. O Senhor está dizendo: vem para a rua, vem experimentar da minha sombra, vem experimentar da minha graça, vem experimentar do meu poder, vem pra rua. Pedro, quem eu disse? Quem eu falei? Podia ter sido Mateus, mas não foi, foi Pedro. Podia ter sido o apóstolo Paulo, mas não, foi Pedro. Foi Pedro, vírgula, Galileu. Fala bonitinho pro teu vizinho, diga: Pedro, vírgula. Fala, peraí, vírgula, Galileu. Tinha que ser um Galileu a ter a sombra como instrumento de vida, porque foram os galileus que sobreviveram à sombra da morte. O profeta Isaías diz: há uma terra que fora entenebrecida, mas não será entenebrecida para sempre. Nos últimos dias o Senhor a enobrecerá junto ao caminho do mar. Do que é que Isaías falava? Do que está escrito nos evangelhos. Quando Jesus, andando na beira do mar da Galileia, avista seus primeiros discípulos. Quem é que estava lá, Pedrão? Aí Mateus, na região da sombra da morte. Alguém ainda está aí, pelo amor de Deus. Brilhou para eles uma grande luz. Que povo é? Pedro está no meio daqueles que viviam na sombra da morte. Mas não é morto que Jesus encontra ele. Ele estava vivo, então ele sobreviveu. E por ter, eu preciso de alguém, por ter sobrevivido ao poder da sombra da morte, Deus agora dá poder à sombra de Pedro para dar vida. Se você ainda está aqui, levante a mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para entregar. É exatamente aquilo que você venceu que vai te dar autoridade e poder. Você é autorizado naquilo que vence, é autorizado no terreno que sobrevive. Ninguém melhor do que você para falar do que você vai falar, porque eu não venci, mas você venceu. Quem vai falar de vencer uma crise profunda num casamento melhor do que você que venceu? Quem vai falar melhor sobre voltar a acreditar na sua chamada do que você que não foi engolido pela sombra da morte ministerial? Quem vai falar melhor de vencer uma enfermidade terrível do que você que esteve acamado, hospitalizado, internado, mas saiu de lá vivo e venceu? Pega a mão de alguém bem pertinho de você agora. Pega a mão de alguém bem pertinho de você. Dá uma boa acordada nele. Dá uma boa chacoalhada nele. Tá calor, é de manhã, o soninho vai batendo. Eu não vou demorar, mas dá uma chacoalhada nele e diga: aonde você vence, Deus te autoriza. Aonde você vence, Deus te dá poder. Aonde você vence, você ganha autoridade. Você vai vencer. Essa sombra de morte não vai te matar. Ei,
Galileu de Jesus, Ele me trouxe para te dizer: a área que tu vencer, nessa área eu te darei autoridade. Na área que tu vencer, nessa área eu te darei poder. Na área que tu vencer, que tu vencer, que tu vencer, que tu vencer. O relato ele não é assim. O relato é detalhado. O escritor de Atos escreveu assim: colocavam na rua leitos e camilhas. Está falando de móveis próprios dos hospitais. Quem é que está de braço cruzado, olhando a confusão na rua, vendo maca, leito, lençol, gente no oxigênio? É Lucas? É o médico? O médico está vendo o hospital vir para fora. É o doutor Lucas que está olhando, está vendo a confusão da medicina. Eu preciso de alguém aqui ainda essa manhã, puxa. É o doutor Lucas que está olhando o desbaratamento, o desaparelhamento das coisas. É o doutor Lucas que está vendo toda a sua especialidade dar um nó na sua mente. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, eu já cheguei. Se tem uma coisa que é lindo de ver, é Jesus dando nó na cabeça dos especialistas. E eu queria muito que você acreditasse numa palavra de Deus que eu vim aqui profetizar. Deus vai dar um nó na cabeça dos especialistas. 5 pessoas creram. Puxa, eu estava vendo na internet, estava melhor. Puxa, vamos tentar de novo. Eu vou dar um nó na cabeça dos especialistas. Eu vou botar os médicos para ver as camas saindo de dentro dos hospitais. Eu vou botar os médicos para testemunharem as camilhas indo para o meio da rua. Eu vou colocar os médicos para verem gente com o exame na mão, sacudindo e dando glória a Deus. Eu preciso de alguém para crer. Eu vou colocar os advogados para verem, para me verem dar causa ganha em feriado de carnaval. Alguém está por aí? Eu vou colocar os especialistas para me verem fazer aquilo que só eu sei fazer. Eu estou profetizando que Deus vai confundir medicina, direito, engenharia, economia, arquitetura. Deus vai confundir todo mundo para provar que uma igreja fora do telhado e debaixo da bênção tem poder. Como não se relevantará mais. Oh, recala, eu ainda creio naquele que confunde a medicina. Eu ainda creio naquele que confunde a medicina. Eu ainda creio naquele que confunde a economia. Eu ainda creio naquele que confunde os advogados. Eu ainda creio nele, eu creio nele. Se você crê, você deveria estar glorificando o nome dele. Se você crê, você deveria estar adorando o nome dele. Diga comigo: a sombra, horrível, a sombra de Pedro curava. Estamos hoje durante o dia. Não vou poder exemplificar, mas também acho que nem vai fazer falta, porque você sabe que caso houvesse uma sombra bem aqui na minha frente, minha sombra, ela só estaria aqui porque em algum ponto teria uma luz acesa.
embora a sombra seja minha, eu só posso ter uma se atrás de mim tiver uma. Guarde uma coisa, te falar, eu peço que o Espírito ponha um espelho aqui bem diante de mim. Bem diante de mim ele põe um espelho aqui. Para que eu vou dizer agora seja prioritariamente, primeiramente para mim. Todas as vezes que você começar a ver a sua sombra funcionar, curar, avivar, levantar a gente, não se esqueça que ela só existe porque um dia alguém disse: haja luz. O resumo é que sem a luz tu não tem nada. Sem essa luz eu e você não somos ninguém. Se ele apagar a luz não sobra nada. Se ele apagar a luz não tem acorde. Se ele apagar a luz não tem mensagem. Se ele tirar a luz não tem corinho, não tem marcha. Se ele tirar a luz não tem nada. Se ele tirar a luz tem só um caco gritando e tentando arrumar alguma coisa. Se ele tirar a luz tem só acordes bonitos tentando emocionar. Se ele tirar a luz tem só improviso. Se ele tirar a luz tem só roupa. Se ele tirar a luz tem só trejeito de vaso. Mas se ele botar a luz, Jeremanara cheia, tem milagre, tem graça, tem poder, tem salvação, tem cura. Tem luz aí, tem luz aí. Tu só tens uma sombra porque tem uma luz. E antes de que eu e você sejamos beliscados por qualquer sentimento de vaidade, ao ver as camilhas e os leitos, lembre-se que se ele apagar a luz, o leito continua lá e o enfermo continua deitado lá. Porque só faz sentido o que eu estou projetando, porque ele acendeu uma luz em cima de mim. Alguém ainda está aí? Diga alguma coisa. Mas eu encerro observando com você que Lucas assim descreve o que estava acontecendo. A sombra de Pedro passava. Lucas diz assim, ó, camilhas, leitos, para que ao menos, eu acho isso aqui maravilhoso. Fala para o seu vizinho, ao menos. Pastor, por que é maravilhoso? Porque existem momentos onde a igreja dá ao máximo e as pessoas não querem. Eu vou tentar de novo. Existe um momento onde a igreja dá ao máximo, ela grita ao máximo, evangeliza ao máximo, prega ao máximo, faz tudo ao máximo e ninguém quer nada. Mas tem uma hora que vão desejar que ao menos. Pastor, só tem uma palavra? Tenho. Você tem feito ao máximo. Para a sua família você prega ao máximo, se esforça ao máximo, convida ao máximo. Você pega aquele parente seu ruim e você dá ao máximo. Ele não quer nada, mas eu estou profetizando que vai chegar um tempo onde ele vai querer que no mínimo você vai tomar um café com ele. Você já teve disposição para conversar 5 horas com ele, ele não quis, mas vai chegar uma hora que no mínimo ele vai querer 2 dedinhos de prosa seu. Alamanteia. Pega a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele, ao menos. As pessoas vão querer que ao menos, no mínimo, algo que você tem de Deus seja dado para elas. Alguém ainda está aí? Alguém ainda está aí? Alguém vai dizer, pastor Naldo, tem vezes que o senhor cantou 30 minutos, eu fingi que não estava aí, ao menos canta 10, 5 minutos. Pastor Eduardo, o senhor pregou 1 hora, eu bocejei, não estava nem aí, estou com sede de Deus, ao menos manda um corte de YouTube para mim, ao menos.
Porque se eu colocar muita água para você, quando você não tiver sede, você vai desprezar. Mas quando você tiver com muita sede, você vai querer que ao menos. O que eu estou profetizando é que está vindo uma sede tão grande. Puxa, 4 pessoas levantaram a mão. Estou profetizando que está vindo sobre a terra uma sede tão grande, que a terra vai pedir que ao menos a igreja lhes dê 1 minuto, ao menos o pregador lhe mande um recorte de 30 segundos, ao menos um louvor, ao menos uma introdução, ao menos, porque o mínimo da igreja já matará a sede dessa sociedade. Alguém está aí? Alguém pode dizer glória a Deus? Ao menos. Repete comigo, a sombra de Pedro passava. Então não era assim, ó. Vamos dizer que, vem cá, meu querido. Vamos dizer que você estivesse aqui deitado, acamado, ruim, deitado, moribundo. Aí eu tô aqui. Aí tô com a minha sombra aqui, eu sou o Pedrão. Daqui a pouco a minha sombra toca em você, você é curado. Aí eu paro aqui. Aí você continua debaixo da minha sombra, porque eu parei aqui. Para não, passa. Porque não tem ninguém, nem Pedro, a quem Deus tenha dado autoridade para se tornar alguém em que outra pessoa viva a sombra dele. Então você passa. Não pega esse teu dom para escravizar rico, não. Passa. Porque o que mais eu vi desgraçar profeta foi querer se tornar sombra permanente para quem um dia esteve caído. Passa. Faça o trabalho e passe. Porque só quem permanece é Ele. A verdade é que um sem número de pessoas para as quais Deus deu poder na sombra se embriagaram com esse poder, pararam diante do aleijado que levantou, deixaram ele debaixo da sombra e disse: agora compra uma roupa nova para mim, paga um restaurante, ó, a bênção está aqui. Não saia daqui não. Eu vejo um leito de novo. Eu vejo uma cova. Está vendo nada, mentiroso. Você quer alimentar as pessoas debaixo da tua sombra. Você quer encolerar as pessoas no teu dom, a poder no nome e no sangue de Jesus. Ou tu te conserta, esse segundo está sendo transmitido, ou tu te conserta, ou Deus vai tirar o poder que Ele deu a essa sombra. Se você quiser fazer congregação nessa sombra, Deus vai arrancar esse poder. Eu vou entrar. Muita gente que Deus já usou muito nesse país não entendeu o ministério que Deus deu. Deus deu um ministério para passar. Ele parou, montou um telhado, botou um CNPJ e abriu uma igreja. Não era para ser isso. Você tem ideia da quantidade de gente que desgraçou sua própria vida, a vida de um montão de outras pessoas? Porque o Senhor chamou ele para passar. Ele era um evangelista, ele era para ir passando. Era um profeta, era para ele ir passando, mas não. Ele começou a fazer conta: 10, 25 dízimos, 50, 45, 42, 55. Eu vou fazer uma sombra aqui e vou começar a aterrorizar. Se não ficar aqui, tem morte. Eu vejo um leito. Está vendo nada, seu mentiroso? Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer: fica na vocação que eu te dei. Se eu te mandei passar, passa. Unge e passa. Cura e passa. Prega e passa. Quem eu chamei para ficar parado, eu chamei. Quem eu chamei para passar, eu chamei para passar. Se eu usar o meu dom
para ser uma sombra parada. Não funciona. Tem um montão de leitos e camilhas que vão ficar esperando quem parou e não deveria ter parado. Vai passando, 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 passando. Alguém está levantando a mão? Eu vou continuar. Passando, passando. Onde Deus te mandar, vai passando, 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 passando. Porque tu podes ter unção, tu pode ter graça, tu pode ter ministério, tu pode ter dom, mas Deus não deu essa moral para ninguém. Ninguém vive na tua sombra. A única sombra onde o homem sobrevive debaixo é a do Altíssimo, a do Onipotente. O mesmo Deus, eu disse o mesmo, que me diz: tu não podes escravizar ninguém debaixo da tua sombra. Esse mesmo Deus também me diz: não sejas tu escravo da sombra de ninguém. Eu não te chamei nem para ser uma para outros constante, nem para estar à sombra de ninguém. Seja ajudado, mas não viva na sombra de ninguém. Seja socorrido, porque eu já fui. E quem aqui além de mim já foi socorrido, pô? Mas não fique na sombra de ninguém. Vão dizer que você ficou petulante. Não, não, não. Você só está indo para debaixo da única sombra que você deve permanecer, a do Altíssimo. Deus me trouxe aqui para te dizer uma palavra. Levanta essa tua cabeça. Porque não é porque você precisou do socorro de alguém que você vai ter que viver debaixo da sombra dele. Não é porque você precisou do socorro financeiro de alguém que a tua vida vai viver à sombra desta pessoa. Não se permita escravizar pela sombra de ninguém. Não se permita escravizar por ninguém que queira se assenhorar sobre você. Teu Deus e teu Senhor já tem nome. Subiu no madeiro, entregou a vida, ressuscitou ao terceiro dia. A quem você deve é a Ele. Aos teus líderes, obediência sempre. Não estou pregando contra isso. E alguém aqui, pelo amor de Deus, sabe que eu não faria isso de maneira nenhuma. Eu estou dizendo, não se permita ficar debaixo de sombras escravizadoras. Gente que quer te encolerar, gente que quer tratar você como moleque, como menino irresponsável o resto da vida. Saia debaixo dessa sombra de parente rico metido a besta, que quer ficar controlando tua casa só porque te socorreu com R$1.000. Manda ele cuidar da vida dele e guardar o dinheiro dele. Quem vai te socorrer é Deus. Fica de pé do teu lugar agora. A última reunião dessa conferência é agora ou é nunca mais. Não, Deus me mandou dizer que ou é agora ou é nunca. Está aqui agora, é aqui e agora. Domingo tem outra bênção, tem outra porção. Sexta tem outra. Pastor, tem culto na minha igreja amanhã. Amanhã é outra porção. O que ele quer fazer através dessa palavra é aqui e é agora. Vou repetir, é aqui e é agora. E o que ele quer fazer, pastor? Elevar você a um outro nível de fé e de milagre. O que ele quer fazer, pastor? Ele quer tirar você debaixo do telhado errado. O que ele quer fazer, pastor? Fazer você tirar a tua confiança nos homens e colocar a tua confiança nele. O que ele quer fazer, pastor? Fazer você viver uma vida sem véu, porque o véu do templo já se rasgou. Tem intimidade, tem comunhão, tem graça, tem poder, tem unção, tem renovo. Alguém pode levantar a mão? Se somos igreja, estamos em unidade. Vamos dar uma singela demonstração disso. Segure a mão do seu vizinho, fecha o corredor.
na calassor, guiné, se fai, o remanais, anoriando como anarashi, releva sai, e provasse a canto. Se eu depender da minha potência vocal, não vai dar em nada esse finalzinho, não tem voz mais para nada. Se eu for depender de algum artifício, não canto, não tenho voz para cantar, eu só conto com uma coisa, que se essa palavra é de Deus, a unção do Espírito recaia sobre nós a partir de agora. Se essa palavra é de Deus, a unção do Espírito recaia sobre a tua cabeça agora. Se essa palavra é de Deus, um poder espiritual caia sobre a tua cabeça e a minha agora. Se essa palavra é de Deus, os céus se abram sobre a nossa cabeça agora, e graça de Deus para um novo nível de milagre começa a descer sobre você agora. Se essa palavra é de Deus, poder de Deus para um novo nível de milagres desça sobre a tua cabeça agora. Eu não falei amanhã, eu falei agora. Eu não falei domingo, eu falei agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Quem está na sombra do Altíssimo, abre a boca e diga glória a Deus. Quem está na sombra do Onipotente, abra a boca e diga aleluia. Sai debaixo do telhado, sai debaixo do telhado, sai debaixo do telhado. Milagres te esperam lá fora do telhado. Poder de Deus te espera lá fora do telhado. Saia do telhado, saia do telhado, saia do telhado, saia do telhado, saia, 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 saia do telhado. O que Deus quer fazer não cabe debaixo do pórtico de Salomão. O que Deus quer fazer não cabe debaixo das coberturas que eu elegi para mim, pensando que é o A, é o B, é o C, é assim. O que Deus quer fazer não cabe debaixo dos velhos telhados. O que Deus quer fazer precisa da minha coragem de dar um passo e sair da sombra do telhado de Salomão e acreditar que no poder da sombra do Onipotente eu descanso, eu fluo, eu experimento provisão, eu experimento milagre todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia tem milagre, todo dia é dia de milagre para quem saiu debaixo dos telhados errados. Todo dia é dia de viver pela fé. O meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Ele não pode retroceder. Ele não pode ir de novo debaixo para os velhos telhados. Ele não pode retroceder. Ele não pode voltar atrás. Ele decidiu crer. Queimou as pontes, tocou fogo nos navios. Ele decidiu acreditar que quem provê na vida dele sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Milagres maiores nos esperam quando nós tivermos a coragem de deixar nossos credos em homens e irmos para o meio da rua, sentir o vento na cara, deixar a dependência florescer de novo, sentir de novo aquele friozinho na barriga. Sabe por quê? Porque debaixo do pórtico de Salomão tudo é muito previsível, tudo é muito matemático. A sombra só vai até onde o telhado vai. Tudo é muito delimitado. Tudo se tornou tão morno, tão previsível. Eu tenho orado para que Deus me desafie na fé.
Eu não quero que a minha vida entre debaixo de um telhado de previsibilidade. Eu quero que Deus sacuda meu comodismo. Eu quero que Deus balance minha zona de conforto. Eu quero que Ele me ensine de novo a viver da fé, pela fé, da fé e pela fé. Oh, tem alguém que está entendendo o que Deus está falando. Volte a se desafiar. O Senhor está mandando eu dizer isso para esta igreja. Volte a se desafiar. Volte a estabelecer metas audaciosas. Nós estamos nos metendo debaixo de telhados milimetricamente calculados, onde tudo é muito previsível, onde a sombra só vai até onde o telhado vai. Dá um passo além. Porque se o pórtico de Salomão vai até aqui, o telhado só vai até aqui, e só tem sombra até aqui. Nós estamos usufruindo de uma sombra limitada, mas se nós sairmos de debaixo do telhado de Salomão, aí o Senhor vai dizer: agora quem cuida de você sou eu, agora a tua sombra sou eu. Agora você vai ver minha graça aumentar, minha unção multiplicar. Agora você vai voltar a comprar sem dinheiro. Ai, eu estou sentindo ele aqui. Agora você vai voltar a comprar sem dinheiro. Comprar sem dinheiro, comprar sem dinheiro, comprar sem dinheiro, comprar sem dinheiro, é 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 comprar sem dinheiro. Eu vim aqui com uma palavra na boca: comprar sem dinheiro. Jefferson, é comprar sem dinheiro, Jefferson, é comprar sem dinheiro, Jefferson, é comprar sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro. Sai de baixo desse telhado. Vira para alguém do teu lado agora. 2 minutos e eu encerro. De frente para ele. De frente para ele. Levante a mão. Estenda a mão sobre ele. Olha nos olhos dele e diga: esse telhado de Salomão, muito fraco, diga: esse telhado de Salomão minou tua fé, te deixou frio, incrédulo, fazendo conta o tempo inteiro. Tu se esqueceu do Deus que já te fez comprar sem dinheiro. Tu se esqueceu do Deus que te deu um nome antes de te dar dinheiro. Mas tu vai voltar a se lembrar o tamanho do teu Deus, porque quando eu der um passo na tua direção, tu vai dar um passo na minha, e nós vamos sair debaixo do telhado de Salomão. 1, 2, 3. Agora dá um passo, dá um abraço nele. Dá um passo e dá um abraço. Um passo e um abraço. Um passo e um abraço. Um passo e um abraço.